Eu sou terapeuta e fonoaudióloga, terapeuta há mais de 15 anos e hoje estou como presidente do Sindicato dos Terapeutas de Mato Grosso e tenho algumas experiências muito especiais com os óleos essenciais, por isso que eu coloquei eles na minha prática terapêutica hoje. Em alguns desses pacientes, na área da fonoaudiologia, eu trabalho muito com cantores e atores e normalmente a gente tem uma questão de vias aéreas superiores para serem liberadas, questões de garganta, com irritações, com inflamações. Então hoje os meus cantores e os profissionais que eu trabalho nessa área, eu utilizo o Peppermint, o Breathe, né, para que possa abrir essas vias aéreas superiores e uso para que eles, também o limão, para que eles possam utilizar no seu cotidiano e usar menos remédios. Eu atendo algumas duplas e cantores que viajam muito com muitos shows em muitas regiões do Brasil e oscila muito a questão climática, então às vezes eles ligam apavorados porque estão com dor de garganta ou porque estão roucos ou porque pegaram uma virose. E aí, como prevenção, eu já utilizo o OnGuard, que é o blend protetor. Então eles usam o OnGuard e o Melaleuca já como preventivo imediatamente para que esse ciclo, se houver essa virose, ele seja curto e eles consigam se restabelecer logo. E para descansar, porque às vezes é um ciclo de shows muito grande, eles utilizam o lavanda como um óleo para que o sono seja um sono mais adequado, mais profundo e que eles consigam relaxar. Um episódio em que um desses artistas me ligou e disse que estava com um quadro de início de gripe, e a gente sabe que esses quadros, a primeira coisa que acontece é a nasalação da voz. E eu pedi a ele que pegasse o seu Peppermint e utilizasse, fizesse a inalação com as mãos, com 2 gotinhas, esfregando nas mãos e fazendo no nariz durante 5 a 10 vezes. E pedi que ele também passasse, fizesse uma massagem na garganta, no lado de fora, né? E que dormisse então com essa região mais aquecida. E aí ele me reportou no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha sido fantástico, que ele estava já com a voz reposicionada. Então são coisas muito simples e isso os cantores têm dado resposta de estarem mais descansados durante o show, quando eles têm uma noite dormindo com a lavanda passando na sola dos pés. Então são precauções pequenas que podem ajudar esses profissionais no seu roteiro de trabalho, né? Eu atuo também no consultório, na área terapêutica, tratando uma série de quadros com as terapias integrativas e complementares, que é para ajudar o paciente durante o seu trajeto, muitas vezes de tratamento que são longos, né? Para que eles possam ter uma melhor conduta e que isso possa ajudá-los no seu tratamento. Então, uma qualidade de vida e que muitas vezes diminui o período dela de ter uma resposta positiva, porque é para complementar, né, qualquer tratamento. Os óleos eles são fantásticos para complementar qualquer tratamento. Uma dessas histórias é uma mãe que me procurou e a filha dela, já adulta, ela tem uma doença autoimune e essa doença causava uma perda de equilíbrio físico mesmo, na sua postura, na sua posição. E ela se recolheu, era uma pessoa que não gostava de ficar nem com a família, porque teve muitos prejuízos nessa convivência. E em uma das consultas, ela relatou sobre isso e ela já estava utilizando alguns outros tratamentos. E então nós sugerimos e introduzimos o olíbano junto com os outros processos que estavam fazendo. E foi no retorno dela, 15 dias depois, ela veio relatar para nós que eu fiquei muito emocionada porque ela disse que a menina estava retomando o seu equilíbrio, que ela estava conseguindo já ficar em pé de uma maneira mais ereta e que ela estava muito feliz porque foi a primeira vez em muitos meses que ela saiu e quis tirar uma fotografia com a família. Então a gente vê aí como que um procedimento simples, utilizando algo que realmente ajude
pode melhorar a qualidade de vida de um paciente que vai ter aí um longo processo de tratamento, né? Ela utilizou na massagem, fazendo um protocolo SOC, que é um tipo de massagem na coluna, que a mãe fazia para ela desde o início do pescoço, da cervical até o cóccix. Ela fazia isso todos os dias à noite e todos os dias pela manhã, com óleo carreador e 5 gotas de olíbano. E aí ela fazia essa massagem e ela também tomava 3 gotinhas 2 vezes ao dia. Esse foi o protocolo que nós utilizamos com ela e conseguimos ter esse resultado num período de 15 dias de melhora, essa melhora que se apresentou. Ela continua hoje utilizando esse protocolo e estamos vendo essa melhora a cada dia. Uma das experiências que me marcou também, quando eu iniciei esse trabalho com os óleos essenciais, foi uma companheira e uma amiga, que nós somos de uma organização de mulheres e ela é presidente de uma outra organização, então nós trabalhamos muito junto e ela é paciente em alguns casos comigo e ela teve uns tumores na cabeça, na região externa da cabeça, do couro cabeludo, e ela tinha vários espalhados na cabeça, ela tinha uns 3, um maior, outro menor. E um dia em uma das nossas reuniões ela chegou e eu vi que ela estava muito assim, desesperada de dor, e eu perguntei a ela o que era, e ela me disse, porque ela não tinha contado nada disso para ninguém, e eu fui olhar na cabeça dela e realmente me assustei, confesso, com o tamanho uns menorzinhos e um muito grande. E como ela andava de moto, ela colocava o capacete em cima, então ela sentia muita dor, de começar a atrapalhar. E ela já tinha buscado fazer a remoção desses tumores, mas ela estava sofrendo muito nesse período esperando essa remoção. Então eu peguei o meu olíbano, né, peguei o olíbano e o copaíba e dei a ela e falei para ela, olha, leve, fiz as amostras, uma quantidade suficiente, disse a ela, você vai passar em cima durante esse período e vamos ver, vamos aguardar, né? E depois eu acompanhei, ia perguntando o que ela relatou. Ela relatou que as dores cessaram e que o tumor que era maior, ela sentiu que ele diminuiu a extensão dele. E aí ela ficou usando isso, falava para as pessoas o que ela estava usando, mas o que foi que chamou atenção? Foi o fato de ter acalmado a dor, porque com certeza isso estava infeccionado também, e aí ela conseguiu esperar com tranquilidade quando foi feita a remoção, e ela continuou usando posterior à remoção, na cicatrização, que foi muito rápida, que o médico ficou assim encantado de ver, e ela só dizia que estava usando algo que era milagroso, e eram os óleos essenciais. E quando ela fez a remoção, eu não contei, mas quando ela fez, ela sentia dor no corte, né? E aí ela passou o peppermint ao redor. Sabia? Mesmo que ficasse aquela queimadura que dá o peppermint? Não, ela passou ao redor, não em cima. Ela passava ao redor. Mas sabe? e aí? E ela sentia que anestesiava. Sabe? Ela sentia assim, anestesiava. Porque como ele trabalha a circulação, né? E por que você acha que a copaíba e o frankincense fez? Porque a copaíba, ela é anti... como que ela é para infecção. A copaíba, ela é para infecção. Ela é famosérrima. O pessoal conhece muito ela lá nas áreas de cima do Mato Grosso, como se ela fosse um antibiótico natural. Assim, se você tem problema articular e foi diagnosticado que é infecção nas articulações, eles entram com a copaíba. Ah, deu infecção não sei do que, eles entram com a copaíba. Então ela é muito utilizada para infecção, a copaíba. Entendeu? E o olíbano? E o olíbano é porque o pessoal fala que o olíbano trabalha essa questão da tumoral, ele vai trabalhar a regeneração celular e vai inibir, né, as células de proliferarem. Porque o dela não era um tumor maligno,
Mas era um tumor que precisava ser removido, né? Eram vários. E o diagnóstico que foi dado quando ela procurou é as químicas que você usa para esticar seu cabelo. Então, ela foi provocada por conta das químicas que ela usava? Porque ela faz alisamento no cabelo. Eles falaram, a química que você põe junto com o calor da chapinha fez com que essas coisas fizessem uma modificação no seu couro cabeludo e nasceram esses tumores. Isso. Veja a importância de usar coisa de qualidade. Isso é muito legal, essa coisa de fazer os olhos em conjunto com o tratamento do médico, né? Sim, eu acho que esse é o objetivo. Porque não é nós que temos que dizer para o paciente, você tem que largar disso e usar isso. Mas o próprio paciente, quando ele vai usando e vendo o que ele está sentindo, automaticamente todo mundo quer desfazer dos remédios, mas eles não desfazem porque não conseguem ficar sem. E se há um tratamento, como nem o caso dessa menina que tem essa doença degenerativa, não tem como você dizer a ela que os óleos essenciais vão curar ou que vai manter sem que ela use os outros medicamentos. Mas qual é o objetivo da mãe? É reduzir no mínimo os outros medicamentos, e se esse daqui está conseguindo manter, ela prefere esse e vai usando só os essenciais, entendeu? Porque para quem usa, eu já tive paciente que usava 8 tipos de remédio, depois que começa a usar os óleos, ele diminui para 2, que é alguns que são a base. Os outros é assim, deu dor de estômago, toma esse, não está dormindo bem, toma esse, deu depressão, toma esse. Isso tudo os óleos podem fazer, né? E eu penso até, por exemplo, nesse processo de câncer, não é nem o fato de tratar o câncer, mas é de aumentar a qualidade de vida. E assim, dá ao organismo resistência suficiente, porque quem usa para fazer os processos de químio é uma outra realidade de quem não usa, porque o organismo ele consegue reagir e ter mais força para aguentar o tratamento, entendeu? É menos sofrível. Uma que teve uma infecção hospitalar na remoção de ela pegou uma bactéria super, hiper, ultra resistente dentro do hospital, e aí a vida dela era debilitada por conta disso. Montamos um protocolo para ela e começamos a trabalhar. Nossa, ela melhorou muito, muito, muito a qualidade de vida dela, e hoje ela está sob controle da infecção, mas já não tomando mais aquela medicação toda pesada que ela tomava. Mas qual foi o protocolo que você utilizou com ela? Com ela eu usei OnGuard, usei o Copaíba na veia, bastante Copaíba. Copaíba na veia é uma expressão, tá? Usei o Melaleuca e usei o frankincense. Mas aí com ela, como ela tinha toda uma questão também de intoxicação, disso tudo, a gente usou de um modo geral. A gente usou o lavanda para melhorar o sono, usamos o limão para desintoxicação, mas o protocolo dela, assim, direcionado, era o Copaíba, o Olíbano e o Melaleuca, que era para trabalhar o quadro dessa infecção generalizada, que ela quase morreu, uma terapeuta de 300 anos, quase morreu. Como que você utilizou com ela? Quantas gotas? Quantas vezes ao dia? Ela utilizava 3 gotas 5 vezes ao dia, dos 3. Porque eu falei para ela, a gente vai entrar com tratamento de choque. Ali ela usava 5 vezes, 3 gotas, cada um, todos os dias. Ela ia me reportando, né? Sônia, estou me sentindo melhor, estou mais forte e tal. Então ela usou isso nos primeiros 15 dias. Eu sempre falo isso, os protocolos eles são muito variáveis. No início você coloca aquilo e depois você vai acompanhando, se precisa diminuir você diminui, se precisa aumentar você aumenta. Mas o dela nós começamos assim nos primeiros 15 dias e hoje ela mantém com os óleos utilizando, mas hoje ela utiliza 2 vezes por dia, de manhã e à noite.